Na carta aos Hebreus, capítulo 11, nós vemos ali a galeria dos heróis da fé. De maneira bem clara, bem objetiva, vemos exemplos de pessoas que manifestaram a sua fé, pessoas que pela fé alcançaram promessas, pessoas que foram honradas através da sua fé. Mas existem ali duas fases, dois momentos distintos que eu quero hoje examinar com você e ministrar hoje essa palavra que eu creio que vai lhe ajudar, vai fortalecer a sua fé em Deus, em nome de Jesus, e vai também trazer luz à situação que você está passando. Porque talvez você diga, quando é que Deus vai honrar a minha fé? Quando é que eu verei o livramento? Quando é que Deus vai manifestar o poder dele na minha vida? Talvez você esteja na segunda fase, querendo viver a primeira. Vamos entender isso? Está lá em Hebreus 11, versículo 32 até o versículo 34, a primeira fase. Diz assim, quantos exemplos mais darei? Infelizmente, não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por intermédio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força e tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Essa é a primeira fase. Aqui, do início do capítulo até o versículo de número 34, nós vemos pessoas que tiveram a sua fé honrada por Deus. Pessoas que conquistaram reinos, fecharam bocas de leões, pessoas que colocaram em retirada exércitos inimigos, pessoas que foram tremendamente honradas. Mas só que a vida cristã, melhor dizendo, ela não se resume apenas a Deus honrar a nossa fé, as conquistas, a concretização de promessas. A vida cristã, ela tem fases e nós precisamos entender que o Senhor, em muitos momentos, nos levará a um momento de amadurecimento. E nesse momento de amadurecimento, aí chegaremos à segunda fase. Qual é a segunda fase? Está lá no capítulo 11, a partir do versículo de número 35, diz assim, algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias e torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra. Pessoas das quais o mundo não foi digno. Aqui é um outro cenário. Aqui é um outro aspecto da fé. Se no primeiro momento, na primeira fase, Deus honra a nossa fé com livramentos, com milagres, com manifestações sobrenaturais, nesse segundo estágio, nesse segundo momento, nessa segunda fase, aqui pessoas sofrem por causa da fé. É o que eu costumo dizer, eu costumo dividir o capítulo 11 em dois momentos. O momento onde Deus honra a nossa fé e o outro momento é quando nós honramos a nossa fé. É isso que acontece quando nós amadurecemos na nossa caminhada com Deus. Você não fica só esperando Deus fazer, Deus agir, Deus se manifestar. Você também manifesta a sua fé, você honra a sua fé mesmo em meio às circunstâncias, às perdas, às tribulações, às provações, os desertos que você tem que passar. Esse é um momento crucial. É o momento em que Deus ele vai nos transicionar para uma maturidade espiritual. Todo cristão tem que passar por isso. Jesus, quando esteve aqui na terra, o Pai honrou muito a fé do Senhor Jesus. Quantos milagres Jesus fez, quantas manifestações sobrenaturais. Só que na cruz, Jesus teve que honrar sua fé no Pai. Jesus teve que suportar, Jesus teve que aguentar tudo aquilo para não negar o seu Deus, para não retroceder, para não negar o seu chamado, o seu propósito, a sua missão. É isso que acontece comigo e com você, que aconteceu com os homens de Deus do passado. É muito lindo falar das manifestações de Deus na vida de Davi, Jefité, Baraque, Sansão, na vida de Samuel, de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego.
É muito lindo ver o que Deus fez na vida desses homens. Só que também não podemos esquecer que os apóstolos foram martirizados. O primeiro mártir do Novo Testamento foi Estevão. Estevão morreu por causa da sua fé em Deus. Existem os dois lados, as duas faces. Nós não podemos esquecer. Só que o evangelho falso, ele prega apenas realizações, conquistas, que Deus vai honrar a sua fé, você tem que possuir, você tem que tomar posse, Deus quer a sua vitória a todo custo e você só vai vencer, vencer e vencer. Só que você vence também quando resiste, quando suporta, quando não nega a sua fé, quando persevera mesmo em meio ao sofrimento. Uma frase de um pensador cristão chamado C.S. Lewis. Está escrito assim, ó: por que os cristãos sofrem? Continuação: por que não sofreriam? Estando em Cristo, eles são os únicos que realmente podem lidar com isso. Os cristãos são fortalecidos, são capacitados pelo Evangelho de Cristo a suportar o sofrimento, a adversidade, o dia mau, as tribulações, os desertos, a fim de que honrem a sua fé em Cristo Jesus. Eu não quero apenas que Deus honre a minha fé, mas eu também quero honrar a minha fé nele, mesmo diante das dificuldades. Eu amadureci e você tem que amadurecer. Nós precisamos entender que na primeira fase, Deus vai honrar a nossa fé. Manifestações sobrenaturais irão acontecer, mas na segunda fase, aí é a fase da maturidade. É a fase que você já não nega mais a sua fé por qualquer coisa, que você não diz mais, eu vou sair da igreja porque Deus não abriu aquela porta. Eu vou sair da igreja porque Deus não me curou. Eu vou sair da igreja porque Deus não ouviu a minha oração. Não, a segunda fase é a fase que você diz, ainda que eu não seja atendido na minha necessidade, eu não abandono meu Deus. É a fase que Pedro ele declarou, para onde iremos se só o Senhor tens as palavras de vida eterna. Para onde eu vou? Eu vou honrar minha fé até o fim, porque se Deus não me abandonou quando eu mais precisei, não vai ser agora que eu vou abandoná-lo. Eu vou honrar a minha fé até o fim, em nome de Jesus. Eu ouvi certa vez o testemunho de um homem de Deus. Ele disse o seguinte: ele foi acometido de uma enfermidade, de um tumor no cérebro, e ele falou para a igreja, ele era um pastor. Ele disse o seguinte para a igreja: se Deus me curar, vocês verão a glória dele. Aí ele disse, mas se ele não me curar, eu verei a glória dele. O que esse pastor, homem de Deus, estava querendo dizer? Se Deus honrar minha fé, maravilha, glórias a ele. Agora, se Deus não honrar minha fé, eu não vou negar a minha fé nele. Eu vou com ele até o fim. É isso que esse homem estava dizendo. E é isso que nós temos que declarar até o final da nossa vida. Deus vai honrar minha fé. E todas as vezes que ele honrar, eu darei a glória para ele. E quando ele não honrar minha fé, quando o sofrimento vier, quando a porta não se abrir, quando as situações difíceis vierem contra mim, eu vou honrar a minha fé nele nos desertos da vida. O evangelho não irá nos isentar das situações difíceis. Pelo contrário, ele nos fortalecerá para que as suportemos, para que possamos superar os dias maus. A Bíblia diz que Jesus enviou o Consolador. E para que serve o Consolador, se não for para nos dar auxílio em meio à dor? Então a palavra, ela mostra que teremos dor. É impossível passar por esse mundo sem sentir dor. Nós vimos que esses homens, na segunda fase, eles foram mortos a fio da espada. Na primeira fase, eles receberam livramentos da espada. Na segunda fase, eles morrem à espada, por causa da espada, para manifestarem a sua fé, para não negarem a fé. Se na primeira fase as pessoas recebem o livramento, as pessoas são alcançadas pelas promessas, grandes manifestações sobrenaturais de Deus acontecem, na segunda fase essas manifestações não acontecem. Mas as pessoas nem por isso irão negar a sua fé. Nem por isso as pessoas irão retroceder. Nem por isso as pessoas irão abandonar a Deus. Elas permanecerão. Elas sabem que há uma recompensa no céu. Elas vivem não pelo agora, pelo imediato. Elas vivem pelo eterno, por aquilo que transcende, por aquilo que está além dessa vida. Como Paulo dizia, que pela excelência do evangelho, ele considerou como esterco todas as coisas. Ele abriu mão de todos os privilégios que ele tinha por causa do evangelho. E ele saiu de perseguidor para se tornar um perseguido por causa da sua fé. Assim acontece comigo, assim acontece com você e aconteceu com os servos de Deus. Então, nós gostamos muito de falar da primeira fase. Nós citamos o exemplo daqueles que foram honrados, mas não podemos esquecer que muitos também tiveram que honrar a fé. Eu conversava ainda há pouco com uma irmã que ela, aproximadamente 6 anos, perdeu uma filha que foi acometida de uma enfermidade e há 6 anos essa mãe está sendo tratada, curada, consolada pelo Espírito Santo. E minha esposa e eu temos acompanhamos, né, todo o processo,
o tratamento da criança, o falecimento da criança. E até hoje, a despeito da distância, eles moram em uma cidade que fica a mais de 300 quilômetros de onde nós moramos, mas mesmo assim a gente sempre procura manter um contato. E hoje, falando com essa senhora, eu pude ver que a fé dela continua firme e forte. Deus não curou a filha dela. Deus não deu o livramento para a filha dela. Porque se Deus curasse aquela criança, Deus então iria honrar a fé daquela mãe e de todos que oraram. Mas como aquela criança não foi curada, mas Deus a recolheu, então essa mãe hoje, o que ela está fazendo? Ela está honrando a sua fé. Ela disse para mim numa mensagem hoje, ela falou assim: pastor, olha, hoje eu entendo que a minha filha, ela foi responsável para que eu tivesse um encontro com esse Deus maravilhoso. A minha filha cumpriu a missão dela. Através da minha filha, eu conheci Jesus. Eu conheci a Deus, eu tive a oportunidade de ter essa experiência com Deus. Que coisa linda. Essa mãe poderia agora negar a fé e dizer: Deus não curou a minha filha, eu não quero saber desse Deus. Nós precisamos entender que há momentos que Ele não vai honrar a nossa fé. Nós é que temos que honrar a nossa fé nele. Nós é que teremos que honrar a nossa fé. Há momentos de perdas, momentos em que as portas se fecham, momentos em que aqueles que deveriam nos ajudar se afastam de nós, momentos em que você se sente sozinho, momentos em que as emoções começam a falar mais alto. Honre a sua fé. Não esqueça do seu Deus. Deus não está com você só nos momentos bons, não. Deus também está com você nos momentos difíceis. E Deus está esperando para ver qual vai ser a sua reação, qual vai ser a sua atitude, se você vai adorar ou se você vai reclamar. No momento difícil, no dia mau, você tem duas opções: adorar ou reclamar. Dar graças ou amaldiçoar aquele dia. Não amaldiçoe o seu dia, não amaldiçoe a sua vida, não negue a sua fé por nada. Você viu comigo, depois você pode meditar com mais calma, lá o texto de Hebreus. Nós começamos a falar no capítulo 11, versículo 32 até o 34. Você pode ler todo o capítulo. E eu terminei falando sobre o versículo 35 até o 38, que é a segunda fase, é a fase da maturidade. É a fase onde você já não fica mais dependendo da mão de Deus. Agora você está olhando para a face de Deus. Agora você não é mais aquele necessitado que está na fila do pão. Agora você é aquele que está sendo exemplo de fé para outros. Agora as pessoas irão olhar para você e a fé que você está manifestando, a postura que você está tendo, a sua firmeza vai servir de motivação, de encorajamento para muitos. Muitos vão olhar para você e vão falar assim: eu quero ter a fé como a fé do fulano, que mesmo em meio à dor, às perdas, às lutas, ele não retrocede, ele não olha para trás, ele não duvida do seu Deus, ele continua declarando como Jó. Jó falou certa vez o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive. Eu creio, eu sei, eu não sinto, mas eu creio, eu tenho essa certeza, é isso mesmo. Olhando para a situação de Jó, ele não tinha motivos para continuar crendo, ele não tinha motivos para continuar olhando para Deus, porque ele perdeu tudo, ele perdeu 10 filhos, ele ficou doente, mas Jó, ele manifestou a sua fé em Deus, ele honrou a sua fé, por isso que no final Deus honrou a Jó. É por isso, Deus vai honrar sua fé muitas vezes aqui nessa terra. E em outros momentos você vai honrar a fé nele. E no final, porque melhor é o fim do que o início, no final Deus vai honrar sua fé de novo. Como? Salvando você, levando você para o céu. No final você vai ouvir dos lábios do Senhor Jesus: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vai valer a pena. Continue honrando a sua fé em Deus, a despeito do que está acontecendo. Mas pastor, eu recebi um diagnóstico ruim, eu fui mandado embora, eu estou endividado, eu estou passando por uma situação difícil, mas mantenha a sua fé firme em Deus, mantenha a sua confiança em Deus, não retroceda, não olhe para trás. Deus está com você, Deus está observando o seu coração, Deus quer ver o que está dentro de você, se você é um interesseiro ou se você é alguém que já de fato amadureceu, já cresceu, já se desenvolveu, já se tornou um homem, uma mulher de verdade. É isso que Deus espera, a maturidade dos seus filhos. A nossa caminhada com Deus é processual, existem processos. Como é bom, como é lindo quando você ora e Deus atende, os céus se abrem e Deus opera. Isso é maravilhoso, mas essa é a primeira fase. Na segunda fase você ora e Deus não responde, você ora, você clama e não há uma resposta, um retorno do céu, mas você continua firme. Como você lembra de Elias? Elias orou 7 vezes. Elias era um homem que estava acostumado a orar e na primeira oração Deus respondia, só que para chover ele orou 7 vezes e depois que ele orou na 7ª vez não choveu não, apareceu uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Mas Elias, ele honrava tanto a sua fé em Deus que ele acreditou, que ele confiou, ele não desistiu, ele não virou as
as costas para Deus. Pelo contrário, Elias foi firme e Deus não o abandonou. Deus não desamparou Elias. E no final, a abundante chuva veio. Se você não desistir, se você não olhar para trás, Deus no final vai honrar a sua fé, seja aqui ou seja na eternidade, seja aqui ou seja através da salvação. Pode acreditar nisso. Vai valer a pena. Por que os cristãos não sofreriam? Por quê? Se eles são os mais bem preparados, capacitados, habilitados para enfrentar o sofrimento de cabeça erguida, com coragem, com fé e para superarem as dificuldades. Nós aguentamos firmes. Nós temos um Deus que nos sustenta. Nós temos o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Então nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Aleluia! Fique com essa palavra, não negue a sua fé e honre a sua fé até o fim. Se Deus te curar, amém. Se Ele não te curar, você não o negará. Você vai continuar honrando a sua fé. Eu ouvi certa vez um testemunho de um homem de Deus que ele foi acometido de uma enfermidade, um câncer, e ele disse para a igreja, se Deus me curar, vocês verão a glória dele. Mas se Deus não me curar, eu verei a glória dele. Ou seja, esse homem ele estava dizendo o seguinte, se Deus honrar a minha fé, amém. Glória a Deus por isso. Mas se Ele não honrar a minha fé, eu vou honrar a minha fé até o fim. Ainda que eu morra, não negarei a minha fé. É isso que Deus espera de nós. Não podemos negar a nossa fé. Custe o que custar, eu vou com Jesus até o fim. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles disseram, se o Senhor nos livrar, amém. Bênção. E se não livrar, não iremos nos curvar diante da imagem de Nabucodonosor. É isso que Deus espera, uma fé firme, forte, nele até o fim. Não olhe o texto de Hebreus apenas para o seu benefício. Olhe também que Deus espera uma postura e uma atitude sua face a tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. Deus espera que você manifeste uma fé firme, forte, mesmo quando Ele não lhe responde da forma que você gostaria que Ele respondesse. Continue firme e Deus não vai te abandonar. Deus te abençoe. Fique na paz.